Fala galera do Dev Dojo, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Muito obrigado de coração para todos vocês que fazem parte do nosso clube de membros, vocês são demais. E nessa aula nós vamos começar a falar sobre o else. Então nós temos o if e agora o else é o famoso caso se não. Então você sabe que temos o se tiver dinheiro, vou comprar comida, se não tiver dinheiro, não vou comprar comida. Se tiver... Nossa, é tão triste, né? Comprar comida. Vamos trocar esse exemplo. Bom, se eu tiver R$1 milhão, eu vou comprar uma BMW. Se eu não tiver R$1 milhão, eu vou comprar um Gol. Se eu assistir o Dev Dojo, eu vou ser bem sucedido. Se não, eu vou ter que ralar o dobro, porque o Dev Dojo é demais. Então, como você pode ver, tem o se e tem o se não. Então, quando uma condição não é atendida através do se, você tem o oposto que deve ser executado, que é o caso do se não. No nosso exemplo aqui, nós meio que fizemos um se não utilizando essa linha 13 a 15, que é o caso seja falso. Então, você tem a condição se for verdadeira e você tem a condição se for falso. Mas isso poderia ter sido simplificado da seguinte forma. If is autorizado a comprar bebida, se não... E o se não, quando você tem um if dessa forma, você não precisa colocar uma condição. Por quê? Porque você está falando, olha, se você não executar esse bloco, eu não preciso nem saber que condição você teve aqui dentro. Eu simplesmente vou executar o que quer que seja. Então, por padrão, eu posso até copiar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, e por padrão esse código vai ser executado todas as vezes que esse cara retornar falso. Tá? Então, se o if não foi executado e você tem um else, é certeza absoluta de que o else vai ser executado. Então, nós temos aqui idade igual a 15, esse cara vai retornar falso. Então, idade 15 é maior que 18? Falso. Então, quando você colocar um breakpoint aqui, Ctrl Shift F10, ops, na verdade é Shift F9, modo debug, ou clica aqui no botãozinho. Então, você pode ver, esse cara é falso, F8, pum, ele já cai diretamente aqui para dentro do bloco de código, que é o else, tá? Então, o else sempre será executado caso o if não seja executado. E, William, qual é a diferença entre você colocar dessa forma e você colocar dessa forma aqui? Bom, dessa forma que nós fizemos também funciona. A diferença é que essas são instruções independentes, tá? Então, esse valor aqui, o else, ele sempre vai ser executado independente do if ser verdadeiro ou não. Nesse caso aqui, ele sempre vai fazer a análise. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte. Se autorizado a comprar bebida alcoólica, se esse cara for falso. Então, vou colocar aqui, ó. Se esse cara for falso. Ele é falso? Ele é falso. Então, vamos ver aqui. Ctrl Shift F10. Ou, na verdade, Shift F9. Então, ele é falso, ele executou dentro, e tá vendo? Ele pulou o else. Porém, ele ainda vai fazer a análise novamente do if. E ele entrou aqui dentro desse if. Então, o else ele foi completamente ignorado. Eu posso também trocar aqui, se esse cara for diferente de falso. Diferente de falso é a mesma coisa que você falar que ele é verdadeiro. Então, é a mesma coisa. Então, Shift F9, autorizado a comprar bebida diferente de falso, então executa o else. E esse cara aqui, ele é falso, então ele executou também esse código. Mas como você pode ver, eles são códigos que são diferentes. Esse aqui é executado automaticamente baseado nessa condição, e esse aqui ele sempre vai executar essa condição. Bom, então, esse é o else, ele sempre precisa ter um if, você não pode ter um else sem um if, então você não poderia ter, por exemplo, um else aleatório sem lugar nenhum, você precisa de um else dentro do seu if. Então, como Romeu tem Julieta, o else tem um if. Agora, nós vamos falar sobre o caso que nós temos mais de duas condições, né? Nem sempre as coisas são tão bonitinhas assim. Se você tiver R$5.000, você compra um PS5, senão você fica jogando xadrez em casa. Nesse caso, você tem mais de uma condição. Ele funciona bem quando você tem duas if else, porém, existem casos onde você precisa de mais de uma. Então, digamos assim, categorias.
Então, imagina que você quer definir, por exemplo, categoria de futebol. Ah, todos os jogadores que são menores do que 15 anos vão fazer parte da categoria infantil. Mas se o jogador tiver entre 15 e 18, eles fazem parte da juvenil. E se eles forem maior que 18, eles fazem parte da categoria adulto. Então, como é que você faz um código desse? Bom, então para isso nós vamos começar com uma nova classe, porque essa aqui já está ficando bem poluída para vocês entenderem depois. E eu vou fazer uma pequena refatoraçãozinha. Refatorar é você alterar. Eu não vou só trocar, gente. Se você só trocar o nome da classe aqui, o código vai falhar. Por quê? Porque o nome do arquivo precisa bater com o nome da classe. Dev2 aula 01. Shift S6 aqui, ó, para refatorar. Então você vai ver rename aulas estruturas condicionais 01. Então, como você pode ver, ele trocou tanto aqui como aqui. E eu vou criar uma nova classe, Alt Insert. Você pode até copiar esse valor aqui, porque nós vamos precisar. Alt Insert, Java Class, aperta Enter, Ctrl V, peraí que deu um nó aqui na cabeça, rapaz. Alt Insert, Enter, Ctrl V e troca para 2. Então, aula 05, estruturas condicionais 2. PSVM, para você ter o Public Static Void Main, apertando Tab. E nós vamos começar com um pequeno probleminha. Se a idade for menor do que 15, eu quero que você imprima na tela categoria juvenil. Se a idade for maior ou igual a 15 e idade, vamos dizer, menor do que 18, eu quero que você imprima categoria, na verdade essa daqui é a categoria infantil, essa aqui é a categoria juvenil. E Ctrl D. Se a idade for maior do que 18, maior ou igual a 18, eu quero que você categoria adulto. Então, eu tenho três condições. If else não funciona mais, tá? Então, o que nós precisamos fazer, vamos começar do if. If básico, se idade, e está faltando a nossa idade aqui, né? Vamos lá, int idade recebe, vamos colocar 17. Então, se a minha idade for menor do que 15, eu quero que você imprima salt, categoria infantil. Aí vem o porém, eu não posso utilizar o else. Por quê? Porque eu tenho três condições baseadas na mesma variável que é a idade. Então, se a variável idade é menor que 15, imprimo categoria juvenil ou infantil. Se não, se ela for entre 15 e 18, então você está vendo? Se não, se. Então, else if. Então, se não, se a variável idade for maior ou igual a 15 e idade for menor do que 18, eu quero imprimir salt categoria juvenil. Você poderia colocar um outro else if e colocar aqui se a idade for maior ou igual a 18. Mas o compilador ele é inteligente o suficiente para ver que dessa forma você já está colocando todas as... na verdade o IntelliJ não está mostrando, mas o compilador é inteligente o suficiente para falar: bom, eu não preciso que você fale que a idade é maior que 18, porque eu estou vendo aqui que já cobriu todos os casos possíveis. Então você pode fazer assim, ó, e colocar a categoria adulto e executar o seu código, Ctrl Shift F10, ele vai funcionar. Porém, isso daqui tecnicamente não é necessário. Então, o que você precisa? Só do else. Por quê? Porque o compilador já sabe. Se você tentou esse cara é infantil, se tentou esse cara, se não for também juvenil, mas, então, tipo assim, não tem mais para onde correr. Você coloca a última categoria só como um else. E automaticamente tudo vai cair aqui dentro. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui 45, Ctrl Shift F10, ele vai cair na categoria adulto, tá? Então, não tem necessidade de você explicitamente falar para o compilador que ele precisa fazer essa comparação.
E se eu colocar aqui, por exemplo, 12, ele vai cair na categoria infantil. Então, vocês vão ver, por exemplo, ó, eu vou colocar um breakpoint aqui, Ctrl Shift, Shift F9. Você vai ver que quando o primeiro if é resultado em true, e eu apertar F8 novamente, ó, ele nem considera os outros else if, porque eles estão numa cadeia. Então, no momento que o compilador ele entra em um, todo o resto ele já é completamente ignorado. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui uma variável para guardar categoria. Então, categoria, eu quero falar sobre uma parada aqui com vocês. Então, eu quero fazer o seguinte, eu vou copiar, eu vou inicializar essa categoria baseado no if. Então, aqui, categoria, então pode ver que eu estou só associando os valores diretamente para a categoria adulto. E no final quero só imprimir aqui, ó, salt categoria. Então o código ficou um pouquinho mais limpo, Ctrl Shift F10, do que ele estava antes. Então, nós temos aqui a nossa categoria infantil, porque a idade é 12. Tem uma coisa muito importante para falar para vocês sobre uma das regras do Java. Nós temos escopos dentro do Java, né, que é baseado onde tem o bloco de código entre as chaves. Todas as variáveis que estão em um bloco que não é o da classe, então isso aqui é o bloco da classe, tá? Está fora de qualquer método. Então todas as variáveis que estão dentro de métodos, elas têm o que nós chamamos de escopo local. E tem uma regra, todas as variáveis de escopo local têm que obrigatoriamente ser inicializadas antes que você tente executá-las, tá? Então, executar seria você adicionar um número, por exemplo, fazer uma multiplicação, ou então você imprimir, e se você não completar essa condição, você tem um erro de compilação. Então, por exemplo, aqui, ó, independente da idade que eu coloque aqui, o meu valor categoria vai ser inicializado no momento de chegar na linha 18. Porém, se eu tirar o else daqui, nós temos um erro de compilação. Por quê? Porque existe a chance de você chegar nessa linha 17 sem essa categoria ter sido inicializada. Então, independente do valor que você tenha, se eu colocar aqui, por exemplo, 12, ó, o 12 ele cobriria tecnicamente esse if. Mas só porque existe a chance dessa categoria não ter sido inicializada, você está tendo aqui um erro de compilação. Então, seu programa não vai nem executar, tá? Então, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Então, lembre-se, variáveis locais precisam ser inicializadas, senão o código vai falhar no momento da compilação. Digamos que você não queira, você queira utilizar dessa forma. É só você inicializar aqui, ó. Então, você está colocando um valor vazio, mas ela está sendo inicializada. A diferença é que ela vai ser sobrescrita, ou seja, um novo valor vai ser associado dentro da memória para essa variável. Então, no caso da categoria infantil, e se você colocar uma idade 20, você vai ver que ele vai imprimir nada, porque nós inicializamos com nada. Então, se eu colocar aqui nada, o valor que vai ser impresso vai ser nada. Mas se você colocar uma categoria onde o if está sendo executado, você vai ver que ele vai imprimir categoria infantil, tá? Então, só voltando aqui para ficar o else bonitinho, Ctrl Z até chegar. Bom, então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!